Ó, eu e a Cati já comemos, já estamos aqui no hotel, ó. Catiane, boa noite. Foi bem de estrada? Fomos bem de estrada, já estamos aqui. Deixa eu mostrar o quartinho. Nosso quartinho pra vocês. Estamos aqui, ó. Aqui, tem até um McDonald's aqui na frente. Se a gente quiser, a gente se joga de peixinho, ó. Tem um McDonald's aqui. Avenida, nós estamos no 12º andar. Aqui na cidade. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Tá aqui, ó. É uma cidade grande, uma cidade bonita, tem 117 mil habitantes, que a Catiane já leu pra gente na estrada. Aqui existe um passeio que chama-se o Passeio da Pedra Branca. Já perguntei ali no hotel. Claro que não vai dar pra gente fazer turismo, né? Mas ó, se a gente quisesse, teria até um Mac ali. Aqui o hotelzinho. Um hotelzinho. Era um Slaviero aqui e agora é o Firenze. Normal, ó. O cofre, as coisinhas direitinho. Catiane. E uma nossa TV. E eu. E um shampoo e condicionador maciozinho. E eu tô quebrada, com dor nas costas. E nós vamos dormir gostoso. E amanhã nós estamos marcados para as 6 horas da manhã. Pular da cama e sair correndo. E tamo ferrada. Gente, obrigada por acompanhar. Se cuidem. Estamos brindando uma coquinha. Tomamos uma coca. Coca normal, nem zero foi. Não tem zero. Kátia, tá quentinho aí? Tá uma delícia. No aqui, ar-condicionado. né? Uma delícia. Lá embaixo tá uma friaca. E aqui tá super quentinho. Diário de bordo. Bom dia. Tomando café. Bom dia, Catiane. Bom dia. Bom dia. Vou mostrar pra eles o cardápio. Eu não como nem ovos nem frango uma hora dessa, né? Mas ó, linguiça, vina, frango, doce de leite e leite condensado, empadão, ovos, batata doce, aqui, suco, o cappuccino, 2 aqui para fazer os quentes, o bolinho, linhaça, granola, aveia, as coisas que são para cá. Comi uma saladinha de fruta que tava uma delícia. Iogurte só tem esse de potinho, não tem iogurte feito aqui, então não vou tomar. Comi uma frutinha, comi presuntinho, Catiane comeu pão de queijo. Tava uma delícia. Então isso aqui é uma das coisas que a gente vai fazer aula hoje. Quer dizer, esse aqui é pra quando o quarto tá ocupado, quando não tá, né? Esse aqui do sensor de presença do... Será que esse aqui é do Google? Daí que é o braço. Aí, do alarme de incêndio tá aqui, ó. Esse aqui é do alarme de incêndio e esse é o splitter de água, né, ó. Tá vendo? Esse aqui nós vamos fazer aula hoje, Kátia. Esses dois, ó. Então, detectou a fumaça, joga água, se for necessário, ó. E é de 2 em 2 metros, ó. Então, o bom é que em hotel a gente já vê bastante coisa do que a gente... Isso aqui é quando o quarto tá ocupado, então tem gente, não tem. Esse é bom também, né? Ó a vista aqui, vamos lá ver aqui, ó. A gente tá virado pra um lado bonito ali, né? Mas, ó, tem esse lado também que é muito bonito. E tem o mar, ó. A gente aqui não tá virado pro mar. Mas de repente tem alguma coisa na frente também, né? Nossa vista eu achei bonita. Catiane com cara de delegada. Só a cara. Cuidado, que nós estamos chegando. Teu braço. Estamos chegando lá, hein? Olha. Né? Segurança é com a dupla aqui, ó. Isso é uma informação importante. Então, ó, tá aqui, ó, no cabo da Intelbras. A gente tem a metragem, ó, 201 metros e 202 metros. A gente consegue controlar quanto de consumo foi na caixa. Se realmente foi todo aquele consumo.
Exatamente. Muito legal. E pra Então, evitar metro a metro medido. Sim. Hoje tá Pica valendo- cabo que chama, né? Como? Pica cabo. Pica-fio. né? Pica fio. Sim, Esse aqui é o cabo coaxial, que ele serve para as câmeras Multi HD exatamente. Multi HD ou câmeras analógicas. ou analógicas. Ok. Isso. Esse é o cabo de rede. É isso? Isso. Cabo de rede, Cabo UTP, que a o gente TP, pode falar. que é aquele que tem as 8 cores, tem que fazer os 4 pares, Exato. que tem que ser 100% cobre. E em ambos os casos, nenhum dos dois podem ser emendados. Exatamente. Qual cabo pode ser emendado no planeta? Teoricamente, para sinal de vídeo, Nenhum. Tá. Então, emendou cabo. Para qualquer Emenda, tipo sim. de sinal a gente evita emenda. É. E essa é existe uma norma, por exemplo, eu consigo cobrar do meu prestador de serviço que se ele não cumpriu com essa norma, meu amigo, então você não sabe fazer o básico. Existe a norma de cabeamento estruturado. A gente tem uma Só que norma a de norma CFTV de da caba- ABNT, mas ela não A norma de cabeamento normatiza estruturado isso. ela é 17240 no Brasil. Esses aqui são os pares, né? Pega a 17 parte de e 240? Deixa eu abrir aqui para você, que fica melhor para você mostrar. Deixa eu só confirmar, porque eu tenho tanta norma na cabeça que eu posso estar falando uma que seja de incêndio e não de cabeamento. Então aqui a gente tem as cores. Só que esse cabo, eu posso trabalhar... Ele já estava pareado assim? Ou ele ele vem já vem assim. assim já? Cada enrolamento dessa, cada tipo de cor é enrolado de uma forma diferente. Com mais espiras ou menos espiras. Sério? Isso também? Isso daqui é um isso daqui tem o seguinte motivo. É para evitar interferências entre os pares. Então cada espira dessa, ela vai ter uma quantidade de voltas diferente uma da outra. Mas isso não acontece de forma manual na hora de isso é encerrar, máquina. né? É máquina, não. Isso Isso é máquina. internamente, né? Isso. Mas, porque 14565 eu vi o BR, tá? Alexandre explicando isso aqui, ó. Então, ó, laranja branco, azul branco, marrom branco, verde branco. Ah, Isso. peraí. Mas tem um que tem mais cores, não tem? Ou De todos são rede o padrão são é esse. esses? Ah, então é sempre com o branco junto. Exato. É o branco. Normalmente a gente, quem é do meio, fala branco do verde, verde, branco do laranja, laranja, branco do azul, azul, branco do marrom, marrom. Ah, porque é o branco. Tem que ser o branco dele, não pode ser o Isso. branco do outro, Até né? porque, ó, você pode perceber que ele é branco, mas ele tem uma faixa marrom, ó. Exato. Ah, Tá tá. vendo aqui, ó? E aqui que às vezes os caras se enganam e às vezes travam uma porta quando Não falta vai funcionar. energia. Justamente porque às vezes o cabo tá. Pode ser um dos motivos. Pode ser, né? A NBR de rede no Brasil é 14565. A 14565. 17240 é a de incêndio. Ah, de incêndio. Que depois a gente, Sistemas de CFTV no Brasil ainda eu acho que não tem uma norma publicada. mas a gente precisava, né? Então, eu lembro que tava em Eu sou processo contra a de- regulamentação de muita coisa, eu posso sabe? te passar no WhatsApp. Mas, Não, mas aqui é muito boa prática. as coisas técnicas, isso, de Por boas exemplo, práticas, que é o várias básico. NBRs não são regulamentadas como lei. Não são Sim. normativas de lei. É boa prática. E é até absurdo, porque a de incêndio, por exemplo, não é lei ainda. Ah, tô gravando aqui. Ó, a de incêndio não tá ainda regulamentada como lei. Ela é uma norma Ela técnica. é uma normativa técnica. Aham. Ou seja, é uma forma de instrução. Uhum. Aí você faz todo o projeto, executa, o corpo de bombeiros vai lá e fiscaliza. Mas não tem força de lei a normativa. Então, se Se a o gente bombeiros não seguir. aprovar, tá tudo certo. Ah, não tem um padrão. Cada estado tem um padrão diferente no Brasil. Sei. Cada estado vai ser diferente. Bombeiros realmente é um problema que a gente fala assim. Eu tenho uma colega que uma moradora de um dos condomínios, ela trabalha numa prefeitura e ela fala: ó, bombeiro eu não entendo, viu? Não entendo porque hoje ele decide um negócio, amanhã decide outro, a lei muda de novo, sai de férias, quando você volta mudou alguma coisa e ela vai mudando as normas ali É. e a gente vai só aceitando É, o que ou a gente- contestando. A gente tem normas para cabeamento estruturado, cabeamentos de comunicação. E, gente, olha só, já ganhei um presente aqui, tá? Ganhei camiseta, caneta, ganhei um negócio muito legal aqui, ó. Ih, vai ter gente que vai falar. Quero ver, olha só, gente. De um lado é uma caneta ferramenta, ó, de um lado uma Philips, do outro lado uma fenda e são em dois tamanhos. Acharam legal? Se gostar,
Pega lá que a gente vai mostrar um negócio pra eles. Ganhamos uns aqui, ó. Acho que vou dar para uns técnicos parceiros. Ou vou fazer um sorteio. O que vocês acham? O que vocês preferem? Dar para os técnicos parceiros ou fazer sorteio? Então agora ela tá... Então aqui eu consigo calcular o consumo real da câmera. Ela desligou porque teve a iluminação ali, ó. Novamente. Agora, se for luz do dia, meu consumo vai diminuir porque eu diminuo um fator de consumo. Pode Então, ligar ali de novo. acendendo a luz lá. Essa aqui é de um LED. Isso. Aí acendeu a luz. Então esse é um multímetro Apagou. digital. Apagou aqui. Esse daqui é um multímetro, é o Tester 1000P. Ele é justamente para auxiliar o instalador na hora da instalação da câmera e também descobrir o problema na instalação. Então você consegue ter aqui justamente a corrente que ela está consumindo. Não, eu tô vendo o síndico comprar um desse aí para ficar fazendo o controle se o instalou direito. Instalou direito. Agora eu te mostrei com a full color. Vamos pegar uma com infravermelho? Vamos, é infravermelho que a gente tem um problema. Porque inclusive, infravermelho a gente tem sempre no nosso mercado é todo infravermelho, né? Então, aqui ó, essa daqui é uma câmera com infravermelho. Essa daqui, uma câmera da série 3000. Então eu vou ligar ela aqui. Opa. Beleza. E aqui eu tenho, ó, a tensão 12.17 volts e a corrente 65 mili. Não vou precisar desligar a luz, eu vou simular aqui, ó. Vou simular o infravermelho dela, ó. Apagou. Ligou, ó lá. Ele foi para 174 mAh de consumo. Ele está consumindo mais porque está de noite, ele precisa de mais energia. Exatamente. E o que ocorre? Quando o instalador coloca o cabeamento lá, ele não prevê a perda no cabo e também nem à não noite. prevê o consumo do infravermelho. À noite. Sendo que na nossa ficha técnica tá lá. A gente sempre coloca o maior consumo possível da câmera. Então vai estar ali 250 Por isso que à mAh. noite dão sempre mais problema. Não é que o IR está com problema. Não, é a corrente que não está aguentando sustentar a câmera. E a qualidade da fonte também. E ela fica piscando. Ele compra uma fonte que é 12 volts, 1 ampere, só que na realidade é uma fonte mais sem vergonhinha, é 12 volts, 500 mili, 700 miliampere. Aí é Ela menos não ainda chega... do que a realidade. Aí ela não tem potência suficiente para alimentar. A corrente é muito importante. A corrente... É como imaginar a corrente dentro de uma corrente de água dentro de um cano. Quanto mais forte a corrente, mais ela vai encher mais rápido que ela vai estar desembocando a água. Então, se diminuir a corrente, vai ficar muito fraco, não vai conseguir encher rápido, não vai conseguir alimentar essa câmera. Nós pegamos um assunto aqui pela metade para explicar para o pessoal. Nós estamos falando agora da parte elétrica, não do vídeo, né? Sim. Nós estamos falando da elétrica que chega para a câmera, da fonte que vai determinar a qualidade da imagem. Não só a qualidade, mas se ela vai dar continuidade, porque ela pode ficar... Se ela vai funcionar ou não. Se ela vai funcionar ou não. Então aquela imagem piscando à noite, com certeza, muita gente às vezes fala problema no IR. Mas o IR ele só está tentando ligar. E quando ele tenta ligar e a corrente não consegue sustentar a câmera, ele acaba desligando, a câmera reinicia. Aí ela liga novamente, começa aquela imagem, ele liga o infravermelho novamente porque está escuro, porém a corrente novamente não vai conseguir sustentar. Aí acaba dando aquela imagem sempre piscando da câmera que ela está reiniciando o tempo todo. Tá, então agora eu tenho uma pergunta, peraí. Tá aqui a explicação. Então, se eu vier com switch PoE, Exato. que é o que o Gustavo até me recomendou lá, Isso. eu não preciso alimentar a fonte de uma câmera IP. Exatamente. Eu elimino um baita de um problema, porque grande parte dos meus problemas, Henrique, é a fonte. Não só elimina, como também economiza. Você vai economizar infraestrutura, porque você não vai precisar passar uma infraestrutura dedicada para E eu nem energia estou falando no de local. fibra ótica, né? Ainda não. Nem estou falando. A fibra ótica vai estar aqui para mandar dados para outros switches ou também aumentar minhas distâncias de comunicação quando eu quiser receber ou enviar dados para longas distâncias. E para enviar pro próprio servidor e tal, não é também fibra. Se eu tiver o servidor próximo ao switch, eu não preciso de uma fibra ótica, porque ele está muito próximo aqui e não compensa financeiramente falando em pegar uma fibra para colocar em outra fibra ou outro conversor para ligar no servidor. Tá, então se eu quiser
Se tiver na garagem e o computador tá na recepção, não precisa. Depende da metragem. Depende da distância. Normalmente, o que é uma garagem para uma recepção? É do piso de baixo para o piso de cima. Você pode ter, se essa área, aí a gente tem que analisar o ambiente. Se essa área for uma área que tem muita interferência, vamos lá. Sempre tem. Tem bomba d'água. Eu tenho inversores, eu tenho... Nós temos laje, nós temos concreto nas colunas. Eu não vou usar um cabo de rede. Eu vou usar uma fibra ótica porque eu não quero ter problemas com essas interferências. Então a gente sempre vai falar, a partir do switch, de fibra ótica. Se for... Lembrando... Tá tão mais caro assim esse projeto, gente? Não é possível. A gente vai ter que desenhar um projeto desse viável. Porque a gente tem que eliminar os síndicos para você parar de ter problemas de manutenção. Hoje essa é a nossa demanda. A gente precisa resolver e criar um projeto. Então a gente vai fazer no CAT. O cabo de rede. E lembrando, o cabo de rede ele é muito bom também porque ele garante a conexão. Porque eu posso tracionar aqui e um cabo bem feito, ele não sai. Ele sempre vai ficar conectado. Fora que aqui não está... Então esse aqui é o RJ45, né? Isso. E aqui e tem um que isola da chuva ainda também, né? Tem o isolamento da chuva. Que é Deixa eu pegar ele aqui. Aqui a gente tá vendo tudo, gente, na fonte. Nós estamos cheios de material. Eu vou ter que pegar no outro local ali que eu tenho guardado. Deixa eu só pegar aqui que eu mostro pra vocês. Isso aqui é um... Ele já tá quase isolado aqui também, né? Porque ele tá climpado ou grimpado? Crimpado. Não sei. Então, crimpado. A crimpagem, fala assim, não? Esse daqui, na realidade, é um patch panel. é um patch cord. Patch panel é esse daqui. Esse aqui é um patch cord. Ele é mais flexível, percebe? Esse cabo. É um cabo melhor, ele é muito mais caro também? Não, ele é mais flexível, justamente porque ele é de conexão fim. Então você tem mais maleabilidade. Esses aqui são os cabos rígidos, eles são um pouco mais grossos. O flexível você não pode cortar e fazer uma nova conexão. Você já compra do fabricante. Ele já vem crimpado. Ele já vem assim? Ele já vem crimpado. O rígido você pode cortar e fazer uma nova conexão. O flexível não. Esse aqui eu não consigo crimpar. O que acontece? Esse aqui não tem... ele tem 8 pares. Mas não são 8 filamentos de cobre apenas. Cada fiozinho... Esse aqui não é o mesmo daquele lá que a gente tá vendo ali agora. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Porque cada fio, ele tem dezenas de filamentos de cobre. Justamente para poder ser mais flexível. Então na hora que você crimpa, pode ser que ele não faça conexão diretamente. Então não é indicado você reaproveitar o cabo flexível crimpando novamente. Só o rígido a gente recomenda. O processo de guimpagem do cabo flexível é feito de forma industrial. Isso. Então você tem que pedir a metragem. Não, é que você já compra 3 metros, 5 metros. Peraí. Esse aqui é um patch cord. Ele é muito mais maleável. Tá. E a diferença dele aqui é justamente o filamento. Vou pegar aqui o alicate. Olha só. Tá vendo que ele é todo multifilamentado? Tô. Esse é um patch cord. Ele é multifilamentado. Então ele é um cabo de manobra. Ele é um cabo flexível feito para isso. Esse é um cabo o quê? CAT? É um CAT5 também. CAT5 também. Por que ele tem outra cor? Porque ele é um cabo Depende de manobra, do fabricante. depende do fabricante, o que vem, entendeu? Ah, tá. Não é fabricado da Não, marca. esse daqui Não, esse aqui não. a É um gente já cabo tem de teste. Isso. E aqui eu tenho o cabo CAT5, olha a diferença. Também, esse é o rígido. Peraí. E aí eu Os dois tenho são aqui. CAT5, Então, só que um é os rígido dois e são outro flexível. CAT5. Exatamente. Então, esse é o rígido. Oxe, é bem rígido mesmo. E esse aqui é o molinho. Isso. Esse é o... E pra que eu uso esse? Pra que eu uso esse? Esse daqui vai ser sempre o cabo utilizado na infraestrutura. Na verdade, o cabo patch cord, você já compra ele pronto. Ele já vem industrializado com as conexões. Ele já vem aqui com Ele cortou. as conexões tá. industrializadas. Por exemplo, quando eu compro um cabo para o telefone, para alguma é uma coisa. conexão que já vem injetada, é feito por máquina. Ah, tá. Quando você compra aquele pack assim, fechadinho já na Isso. loja. Por exemplo, o nosso gravador acompanha um patch cord. Ele vai acompanhar um patch cord desse aqui. Ah, Agora, sim. esse aqui é o que a gente costuma, que a gente compra. Então, no momento da compra, ele vem assim por quê?
Primeiro, que ele tem que ser rígido para você ter a tração para puxar ele, para você trabalhar com ele no local. Segundo, que se ele fosse flexível, o processo de grimpagem que nós fazemos hoje não seria possível. Por quê? Porque a grimpagem do cabo flexível, aqui, Você falou ele que era tem com uma C, tá máquina. falando com G agora, hein? É crimpagem. Grimpagem. Crimpagem. E aqui, no fio flexível, você já tem a questão de não conseguir inserir o cabo dessa maneira no conector. Isso daqui é feito por processo industrial. Certo. E esse aqui a gente consegue trabalhar tanto com o conector RJ45, como também o Keystone, que é o conector Fenner. A gente consegue mostrar como é que vai conectar isso aqui? Consigo. Uma crimpagem. Consigo. Nossa, você consegue pra mim Um alicate? Tá lá embaixo no estúdio. Solar? Não, no nosso estúdio. O climpador tá lá? Tá no auditório. Esse é um testador. Tirou aqui da caixinha. Tá sem bateria, deixa eu ligar ele na bateria aqui. É um testador de cabos e câmeras. Também, ele testa cabos e câmeras. Ele Então tem uma ele vai, funcionalidade ele só pra vai, ele, testar cabo. só para testar cabo. Também, então tá. ele é um monitor, transmissor, Ele não sem transmite, DVR. ele vai só testar, tá? Ele não precisa do DVR. Ah, sim, ele vai só testar. Peraí, Exatamente. eu digo transmissor de. Ele vai testar Vai câmera e transmitir a cabo. imagem da câmera. E aí, Mesmo o que eu faço? esteja com o DVR queimado e com o HD queimado? Se o DVR estiver queimado, por padrão ele já não vai ligar. Então eu não vou conseguir fazer teste nenhum. Mas eu consigo, por tá. exemplo, testar cada câmera aqui para ver se essas câmeras não foram afetadas, por exemplo, por uma descarga elétrica que pode ter queimado aquele DVR. Então, pelo testador, pelo Tester 3000, eu testo câmera analógica ou câmera Isso é multimodal. moderno, é novo? Os meninos já conhecem A ou gente não? tem isso, tem no mercado há 2 anos já. Ah, legal. Tá? Aí eu consigo testar câmera IP e aqui, sabe o que é legal? Ele tem a funcionalidade PoE também. Então, para eu testar a câmera, é só conectar aqui, ativar o PoE, que ele já vai mandar dados e energia para a câmera. Na câmera IP. Mas ela precisa estar conectada no DVR? Se eu que quiser daí testar ela conectada no DVR, eu também consigo. É porque... Então, pera. O objetivo de fazer isso Então é você essa testar câmera aqui, o você vai cabimento. conseguir testar aí? Peraí. Consigo. Pode... Aqui. Não, pode trazer o cabo ali. Quer ver, ó? Mas por que o cabo? Porque eu vou precisar conectar aqui, nessa ponta. Né? Então, ó. Olha. Só pra gente não derrubar. Ó, a partir do momento... Pode segurar aqui dentro. Eu conecto ela aqui. Você pode ver que eu não tenho nada ligado. Eu não liguei o PoE dele, tá? Então eu venho aqui, vou ligar o PoE. Liguei. A partir desse momento ele começa a comunicar com a câmera. Ele já está Certo. comunicando e enviando energia para a câmera, tá? E agora que eu liguei ele, eu volto e vou buscar a câmera no meu local. É só uma câmera? Não, eu posso fazer com todo o meu sistema de câmera IP que eu tenho ali. Eu só preciso conectar ele no switch, por exemplo, se eu quiser. E aí, ó, já achou a câmera. Ela está no IP 10, 100, 44, 178. E aí eu tenho aqui um teste de ping, que é o teste normalmente que a gente Tá faz. refletindo a luz do teto, só vou virar um pouquinho. Isso, que daí pelo menos refletiu. Eu consigo fazer um teste de ping nela aqui, por exemplo. E aí, ó, legal. Minha câmera está conectada, ela já pegou o IP. E aí eu volto aqui e posso acessar a câmera. Ela já está aqui. E aí eu só vou verificar qual usuário e senha está nela. Deixa eu ver. Só vou precisar trocar a senha. Aqui Não, eu eu vou precisar posso- mudar. Ele vai... Aí eu tiro pra gente não gravar. E a gente tá vindo aqui, ó. Na verdade. Na câmera IP. Que modelo que é essa aqui? Só pra gente... Essa aqui é uma full color. Essa daqui, à noite, ela mantém colorido. Tá, mas ela tem um número 11, 13, 15, 13. Sabe qual que é? Eu também faço uma Essa confusão do... É a professor? VIP 1230 Full Color. 1230 full VIP color. 1230 full color. Ó, 1230 é um número que eu costumo usar. Não a VIP, porque eu não costumo usar IP, né? Ainda. Aqui tá tendo Teste. teste de alarme de incêndio. Ah, a gente tá tendo aula depois ali. a gente vai falar, se der tempo, do alarme de incêndio. É tanta coisa? É. Não, mas eu tô muito interessada. Ó lá, gente, eu escrevi lá, ó, alguns problemas que eu tenho para que a gente vá aproveitando dessas explicações para tentar resolver os problemas. Ó, ativei a câmera e eu vou clicar em reproduzir. Ah, então é essa aqui que tá aqui. Ó, Ó, gente, tô com a câmera aqui.
Puta, pior que a Taninha não sabe. Então ela já tá testando. Mas ela não tá no DVR, né? Não, eu só estou testando ela, por Só exemplo. tá testando a câmera. Fiz a fixação da câmera. Eu ainda não terminei minha estrutura, mas eu preciso apontar ela. Eu vou verificar no meu testador o apontamento dela. Eu já consigo concluir a instalação ali no local até eu ligar lá no NVR ou no DVR. Então aqui eu fiz a inicialização, testei se a câmera está funcionando, fiz ali os testes de conexão também, isso para a câmera IP. Mas eu também posso fazer isso com a analógica, com a câmera Multi HD, porque eu tenho a conexão BNC. Então você falou que eu posso ligar uma câmera IP no HD, no DVR, Posso. só porque ele tem os 2 pontos IPs, não... É porque eles têm a funcionalidade de canais adicionais, ou ele pode, por exemplo, eu posso eleger algum canal analógico de baixo para cima, né, no caso dos canais maiores para os menores, e fazer com que converter ele de analógico para canal IP. E aí eu deixo de usar esse canal para câmera analógica e o gravador já vai receber através da conexão de rede. Eu posso a câmera pegar IP. um DVR inteiro e transformar inteiro em IP? Depende do modelo. Ah, depende do Se modelo. você pegar os nossos modelos mais atuais, a MHDX 1108, 1116, a 3104, 3108, o iMHDX também, da nova linha, eles todos já têm a função NVR, que eles podem ser convertidos. Mas é sempre bom lembrar que se eu vou fazer um projeto totalmente CFTV IP, eu não vou colocar nenhuma câmera analógica, eu não vou utilizar DVRs, eu vou priorizar a utilização de NVDs, que são os gravadores próprios para receber todos os canais em câmeras IPs. E Danucci, agora tem mais uma pergunta. Então, além do NVR, tem o NVD? O NVR e NVD, pela nomenclatura, é a mesma coisa. Ah, tá. Tá? Achei que já era mais um. Não. Já tá... Mas por que a gente tem câmera IP no DVR? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um condomínio ali que eu queira colocar 16 câmeras. Uhum. Só que, você concorda comigo que elevador dá muito problema com câmera no cabo? Não é só maior dor de cabeça? Então, poxa, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar um sistema sem fio. Uhum, de rádio. Exatamente, um sistema sem fio de rádio. Nossa CPS, por exemplo, que são a 115A Mimo, tem um kit pronto. Tem um ali, B, eu acho. Tem um kit pronto para elevador. E aí o que eu faço? Eu instalo com rádio sem fio e depois eu vou colocar uma câmera IP. Por isso, também ter aqui os canais IPs para você ter o... Posso usar esse mesmo rádio para fazer a transmissão para um monitor dentro do apartamento? Então vou colocar lá mais um negócio lá no quadro. Para um monitor dentro do apartamento? Esse é o rádio, né? Esse é o rádio. Então você tem o rádio na cabine e o rádio no piso do elevador. Ou ao contrário, tá? Eu posso colocar o rádio no teto do elevador e na cabine. E aí ele vai andando aqui e a gente tem um kit pronto. O instalador ele ainda não sabe configurar o rádio. A gente já tem um kit que já vem configurado. É só plugar. Tá pronto. Plug and play. Plug and play. Então, um um fica dentro da máquina, da cabine, na circulação. um vai ficar, no caso, no teto da cabine, né? Ou no piso da cabine, sempre com a visada. E aí, quando o elevador vai movimentando, o sinal continua sendo transmitido. Só que eu não tenho um cabo aqui. Então, aquele cabo cristal, aquele cabo coaxial para elevador Acabou. que vive quebrando, que tem que ter lá, poxa, vou despender tempo ali chamando o técnico do elevador. Paga um extra. Aí tem que. Hoje eles estão cobrando, na minha época ainda eles faziam de boa vontade ali a câmera, hoje eles cobram, às vezes, uma visita muito cara. E ainda tem que combinar com o cara do CFTV, o instalador, e às vezes até se desencontra, né? E acaba o condomínio acontece. tendo que pagar a visita. Com o rádio, você minimiza muito esses problemas. Então, um vai ficar dentro ou no solo, fora da cabine, e esse aí circula na cabine, por cima da cabine. Exatamente. Não precisa, inclusive, ser aparente. Tem que ser, um tem que ter visada pro outro. Tanto é que, num forro... Um fica no forro do elevador, o outro fica no teto lá no fosso, por exemplo, se for nesse sentido, né? Ou embaixo da cabine. Ah, tá. Então esse é o melhor sentido, então. Pode ser esse. Esse fica lá em cima e esse aqui fica No cima Isso. da máquina, da cabine, pro lado de fora. Isso. Esse é o Ou melhor. Você pode colocar por baixo Aham. e esse aqui lá no fosso do elevador, na parte de É, baixo. eu acho sempre melhor trabalhar por cima da cabine, questão de segurança e É tudo, melhor. né? Sabe por quê? Um técnico de elevador me falou isso uma vez. Quando eu instalei meu primeiro kit de rádio, eu ia instalar embaixo, no chão,
e um na cabine. Só que o prédio que eu fui instalar, ele tinha subsolo. Aí ele perguntou pra mim assim, você tem certeza que você quer instalar aí? Eu falei, cara, por quê? É porque aí entra água de vez em quando. Se alagar, você vai perder o equipamento. Aqui, né, então. tem muito fosso de elevador que enche de água. Um fosso que enche de água, claro. E aí, eu fiz a instalação no superior. Ah, tá lá, deixa eu pegar aqui, ó. Então aqui a gente Então tem a você cabine, pega por cima, ótimo que você desenhou. a cabine, e aqui eu tenho a antena, a CPE, então ela vai ficar assim. Ou ela fica ali, É tudo ou ela dentro. fica aqui, né? Coloca aqui pra gente mostrar pra eles. Ou eu coloco nessa Aqui, posição só que aqui. daí tem garagem que entra água, Aí eu pode tenho perder o problema com água equipamento. aqui. E qual é a perda de sinal que eu tenho do rádio? Esse rádio ele pode trabalhar com até 5 km de distância. Não, Na verdade, mas ele não tem 100% de garantia de tempo de... Tem? Quando a gente trabalha com esse tipo de sistema, Tem visada direta? ele tem visada direta, Não tem ele interferência. garante o trabalho e a transmissão dos dados. É. Agora, se eu tivesse, por exemplo, em área aberta, que eu precisasse de... Agora eu vou para um problema meu lá, Então. então. Alguém constrói um prédio onde não tinha. Daí eu tenho aqui, ó, eu tenho uma cobertura. Tem uma unidade aqui. Essas aqui, ó. Aqui. Eu tô pegando a caneta errada. Eu tenho uma cobertura lá que eu tô com um problema dentro da unidade, dentro de uma das unidades, um dos apartamentos. São 2 unidades lá, inclusive. Oh, meu Deus, segurar o celular e desenhar ao mesmo tempo tá feio aqui. Não, ó. Só pra mostrar, pessoal. Eu tenho um monitorzinho aqui dentro do apartamento. E eu não consigo mais passar o cabo, porque nós tivemos uma obra nessa unidade aqui que interrompeu o cabo. Então, esse monitor dele tá com problema. E eu preciso utilizar um rádio para mandar o sinal da câmera lá do interfone. É como se fosse um VIP 1000. Não, um TVIP. É, o VIP... É o primeiro... Aqui, o o SVIP 1000. É esse VIP 1000. É como se fosse aquele. Eu entendi Só que essa é situação. montagem... Inclusive, nós estamos agora eliminando esses monitores porque eles são antigos e vamos colocar um tablet. Ah, legal. Muito legal. Eu consigo utilizar esta mesma... ou não? Vamos lá. A frequência em 5 GHz dessas antenas, elas trabalham na frequência que numa faixa mais larga, mais ampla, porque elas também são utilizadas para rádios outdoor. Então, rádios... Ela vai servir só para esse aqui, porque ela precisa Além que seja disso só... É só daqui, um ó, canal. Além disso daqui, você tem o rádio aqui, eu vou ter que sair com um cabo aqui e ligar num switch que tá numa rede, Certo. entendeu? Então, mas eu não consigo chegar desse switch nesse apartamento. Porque o cabo, a estrutura tá amassada, perdeu a conexão. Mas qual é a Então, eu distância daqui para cá desse apartamento e quanto que você tem de obstáculo? Porque o principal fator... Esse switch tá no térreo. O switch sempre vai estar no térreo. Não tem como a gente subir por dentro do fosso, um cabeamento, por exemplo. E Porque deixar o fosso fica com vão livre e a gente consegue passar para o fosso. Porque o que acontece? Quantos andares tem aqui? 7. Do primeiro em diante, por causa das lajes, por causa das interferências e também dos meios físicos que a gente tem aqui, o sinal wireless por si só, ele já vai ser degradado. Ele não vai conseguir subir até Então eu ali. tenho que estar com o switch aqui. Você tem que estar com o switch mais próximo e, claro, tem um corredor aqui do elevador para cá, para o apartamento? Muito pequeno. Tá, o que eu faria? Por dentro do fosso, eu viria com um cabo daqui, eu colocaria o switch até ali dentro do fosso, se a companhia dos elevadores permitirem. Eu viria com um cabo e se eu não pudesse mesmo entrar aqui, eu colocaria um roteador nesse corredor para o tablet ficar... Só um roteador aqui. Um roteador eu utilizaria aí. Um roteador. Ou um access point, a gente pode chamar igual aquele ali, ó. A gente pode utilizar o AP1350, por exemplo. Que ele tem um sinal de boa qualidade. Roteador Ou access point. ou access. É ACC ACC. SS. Access. Access point.
ou vulgo AP. Ou Exatamente. eu fui pro Excel. E como eu tenho aqui a cabine, que eu já vou fazer a infraestrutura para essa rede, eu colocaria aqui, faria um switch e ramificaria para o roteador para eu ter um sinal wireless nesse andar para esse apartamento. E aí, por exemplo, eu tenho a TVIP ali, ó, essa é wireless, né? Isso, Não, a esse TV. modelo A gente- específico não, mas esse tem aqui é uma o dela N. que é. A gente tem esse aqui que é Wi-Fi. Ah, tem o Wi-Fi desse. Wi-Fi também. E daí, o que que eu perco ali? O que que eu deixo de Essa é a ter? mesma coisa, só que aí você ligaria, conseguiria pegar o sinal daquele roteador que ele colocou Roteador ali. e conectar nela. E além disso aqui, tu consegue conectar várias câmeras também. Via RTSP, que as câmeras têm. Né? Você Se consegue conectar numa monitorar a rede. câmera. Esse aí, como é que chama? Deixa Esse aqui é eu... o TVIP, pode pegar. Esse aqui é o TVIP 3000. É o TVIP 3000. Eu vou anotar aqui, que é um TVIP 3000. Então, esse monitor pode ser... porque eu vou passar para uma conselheira minha aqui. TVIP 3000. É tudo junto. Wi-Fi. TVIP. É tudo junto. Tá. Só tudo botar o T junto. na frente aqui, é tudo junto. É sem o V Hã? aqui, ó. É sem o V ali. TVIP. Ah, tá. Tira aqui, é TVIP. Esse é o TVIP. modelo Wi-Fi. 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 Ah, porque tem o outro que não é Wi-Fi. Isso. Exatamente. E esse Wi-Fi, eu vou usar a internet... Eu vou usar a internet de casa ou eu vou usar... Não, você só vai usar a comunicação de dados sem fio do roteador que você está colocando aqui no O correto é corredor. usar a do condomínio, não de casa. Por quê? Porque aí você tem acesso ao sistema do condomínio. Então você consegue monitorar as câmeras do condomínio, consegue fazer tudo que for do condomínio. Então eu vou usar só aquele roteador, ele não precisa ter internet em casa. Se eu não tiver internet em casa, ainda Não, assim eu não continuo precisa. tendo acesso às imagens. É bom lembrar que o E pessoal sempre quando fala em roteador, eles pensam, internet. A internet é o que nos liga ao mundo externo. Esse aqui só precisa de uma fonte. Ou ele vai precisar de algum Só da cabo fonte. para alguma coisa? Só da fonte. Só da fonte. Quando for wireless, E ele, só da inclusive, ele não. Se eu quiser que ele seja sem cabo, para eu deixar ele no armário, na estante da sala, eu posso? Não. Sem alimentação? É, não, aí você precisa ter alimentação. Então aí precisa ter carga. ele é instalado numa. Consegue ser instalado atrás de uma caixinha 4x3. Então você deixa a fonte ali dentro escondida, sabe? Volta lá, Márcio, volta lá. Então nós estamos aqui com um sistema mais moderno do que o SVIP, porque aqui é um leitor facial. Eu posso ter a tag se eu quiser, que é 13,56. Leitor facial, câmera para o monitor E interno. ali também tem Ok. senha. E os- também os tem o três. de senha, caso a gente queira. Beleza. Aí no monitor eu posso ter dentro do apartamento um alarme para incêndio, vazamento de gás. Isso, ele tem até 8 entradas aqui. Você pode botar um detector de gás, detector de movimento, Abertura de janela. abertura de janela, abertura de porta. E aí o que vai acontecer? Vai abrir na câmera, Vai acionar um alarme aqui no sistema. ele vai dar um bip baixinho. Isso, dá um E alarme. pode acionar dispositivos externos. Isso. Mandar pedidos por tele remota. Pode ir pro app do próprio celular? Não. Não? Vai para Até porta, dá, pro mas software teria de que fazer portaria uma integração remota. de software com Tá. esse software. Mas ele pode me Ou avisar. pelo celular. Ou pela central. É, E aqui pela ele tem uma central lá. saída também. Eu posso acionar uma entrada, acionar uma saída dele. Por exemplo, pode botar uma sirene dentro do apartamento. Uhum. Então, se der alguma coisa, algum sinal de entrada aqui, vai disparar essa sirene, que ele também tem uma saída. Ou um condomínio de casas, por exemplo. Mas ele não tem câmera aqui, né? Não, Esse não tem Não câmera. tem por privacidade, né? Uhum. Porque vai dentro do apartamento, senão Ah, tá. a pessoa olharia dentro do apartamento. Sim, sim. Não, mas é porque eu digo, uma câmera que passou um ladrão na frente, como tinha aquele que é tipo um aparelho telefônico, que se você tá viajando, passou alguém na frente do teu aparelho telefônico, ele disca para 10 números para avisar que tem... Uhum, detecção de movimento. Detecção É, a de câmera tem movimento. detecção de Uhum. Aqui tu pode botar até 32 câmeras nele, né? Do condomínio. Ah, eu quero Certo. botar a câmera de estacionamento. Não, normalmente o pessoal quer o quê? A câmera do interfone. E a gente nem dá acesso às outras por questão de segurança, para que não se... É, ou assim, ó, a câmera no parquinho. Ah, meu filho desceu para brincar no parquinho. Isso. Eu quero ver como é que ele tá. Eu venho aqui no próprio apartamento e já visualizo. Que eu Ou sempre ele vai falo. colocar uma Eu, câmera do Hobbybox, eu por exemplo, falo que pra condomínio não, eu falo assim, condomínio não é babá, não tem função de babá e você deixar a câmera no parquinho, o pessoal confunde ainda mais e pensa que a gente tem a obrigação de deixar o equipamento funcionando porque a mãe quer deixar a criança livre no parquinho. Daí eu sou assim de carro ruim que eu falo, não, a câmera no parquinho nem é para ser compartilhada com os moradores, porque não é uma câmera de babysitter, né? Seria uma câmera de segurança.
Mas existem condomínios e condomínios, então vai dos usos e costumes que a gente Mas é fala. uma facilidade, né? Imagina tu conseguir dar uma olhada, ou botar na câmera do teu hobbybox lá também, ou ver como é que tá lá, se alguém tá perto do meu carro, se alguém tá mexendo lá, tu consegue ver também. Ah, esse é um assunto interessante, peraí. Vou mostrar pra vocês análise Ó, de queda, ainda tá ligado agressão. aqui, tá ligado lá, ó, tô pegando na Catiane. Tá, a Catiane que tá no monitor. Isso. A gente não tem análise comportamental. Então, pera lá. Então, gente, ó. A cerca elétrica, bom, esse eu já conheço, já fiz as aulas, tudo com e sem. A cerca inteligente, cerca elétrica. A cerca inteligência com e sem a inteligência artificial, ou seja, para ver pessoas e ou veículos, porque pode ser simultaneamente ou não. A linha de barreira, que é diferente da cerca, porque a cerca é um quadrado, a linha é só uma ultrapassagem. O abandono e retirada de objetos, que esse aqui eu acho o máximo, inclusive por causa do roubo de ponteiras de mangueira de emergência, enfim. O reconhecimento facial, que é o que a gente já está falando, então a gente já tem as câmeras que também fazem o reconhecimento fora do leitor, né? Exatamente. E o detector Detecção inteligente com análise forense. inteligência com análise forense, que explica, vamos lá. A detecção inteligente com análise forense, ela consegue detectar, através dos metadados de pessoas e veículos, características como vestimentas, cor de roupas, boné, óculos, o ânimo da pessoa, o estado da pessoa, se ela está feliz, se ela está triste. Certo. E ela consegue trazer isso, até a idade aproximada. Se eu Então, colocar hoje o morador aqui... chegou e falou assim, passou uma mulher de vermelho ontem ali e eu tô achando que ela roubou um trem ali na frente. Eu achei que ela tava esquisita, tava chorosa. Com a detecção de análise forense, a detecção inteligente, eu faço a busca pela cor da roupa da pessoa, em vez de buscar naquela faixa de horário completa. Então, em vez de eu ter que ficar olhando horas de vídeo... Você escreve vermelho ou ele tem uma paleta de cores? Eu tenho um checkbox, eu tenho várias listas de cores ali, eu seleciono aquela cor. E a da tristeza é a mesma coisa. Exatamente. Depois a gente vai ver isso? Não, ou não? Vamos, vou colocar para vocês. E não é só isso. Eu também posso fazer isso com veículos. Eu posso procurar veículos por marca, por cor, por tipo de veículo. É muito cara essa câmera? Não é a câmera, é o gravador. Eu posso fazer com a câmera analógica. Eu tenho câmeras que fazem isso também, as câmeras IPs. E esse o que eu não tenho... todos isso esses tudo aqui... eu tenho nos gravadores. Tá, mas nos gravadores... DVRs. Nos gravadores DVRs. analógicos. O que eu tenho agora no VIP? Vou mudar a cor da caneta. No IP. Faltou só uma coisinha aqui também, ó. Aqui na série 1000 aqui já tem... Opa, não é essa. Eu já tenho aqui também, ó. Eu tenho a detecção inteligente. Desde os gravadores da série 1000 para detectar pessoas e veículos, para eu, em vez de colocar detecção por movimento ali naquela cena, eu posso escolher, por exemplo, eu tenho uma calçada, uma calçada de um condomínio. Em vez de colocar detecção de movimento, que eu vou pegar carros passando, pessoas passando, eu posso escolher se eu só vai ser detectado pessoas. E aí ele só vai gravar por pessoas passando naquela calçada. E aí eu economizo espaço em disco também. Então, quando a gente vai fazer um dimensionamento de espaço em disco, em vez de eu chutar ali um espaço, 1 tera de HD, eu posso fazer um cálculo mais assertivo para ver ali, nesse espaço aqui eu vou precisar de 1 tera, naquele condomínio eu vou precisar de 2 teras, 3 teras, depende da capacidade. Mas se a gente vier aqui daí Para câmera IP, deixa eu pegar o é hoje que eu pego sempre a... pincel aqui. Todas essas inteligências, Certo. eu ainda vou ter o LPR, que o LPR é a câmera específica, essa aqui, ó, Leitura de placas. Ah, tá. Que é a de leitura essa de câmera placas. aqui específica para leitura de placas. Lembrando, quando eu quero converter aquela placa que ela detectou em um objeto, em caracteres, e para o meu sistema identificar e fazer gerenciamento. Então eu posso fazer, por exemplo, uma dupla autenticação de um veículo por placas e tag, por exemplo. Por placas e tag. Isso, para ter duas verificações, né? Exatamente. LPR, eu vou ter Deixa também. eu mostrar para eles aqui no quadro, aqui, ó, que a gente tá falando aqui, ó, da cerca virtual, ó. Tá, gente? Então, por exemplo, se uma criança ou uma pessoa for usar a piscina fora do horário permitido, ou, né, cair na piscina, que aqui é uma questão de segurança, entre outras coisas, depois a gente vai falar. Isso. E eu tenho também análise comportamental,
Nossa senhora, análise comportamental. Exatamente. Essa câmera ali. Essa câmera aqui, ela tem duas lentes. E ela consegue fazer análise de profundidade do espaço e conforme a calibração dela, eu consigo, por exemplo, fazer detecção de queda, detecção de brigas. Ela, por padrão, já tem um reconhecimento facial A também. detecção de quedas, eu tenho uma sugestão para os idosos. Exatamente. Você tem Então, detecção de quedas nela? Tenho. Eu tenho o vídeo ali dela funcionando e ela faz a detecção de quedas. Eu posso, por exemplo, ativar um alarme na minha portaria para um pânico, por exemplo, e aí o meu porteiro ir resguardar ali a pessoa. Isso é bem importante. Você sabe que a gente está fazendo um lançamento, tem um vídeo lá no meu canal de um condomínio especificamente para idosos, especialmente para idosos. Ah, é? Que legal. E ele vai utilizar a tecnologia da pulseira anti-queda. Anti-queda não, de monitoramento de queda. É, a pulseira Smart que faz ali. A câmera já faz isso em grandes áreas. Aglomeração também. Então, pessoas aglomeradas, ela consegue fazer detecção para aquela área onde ela foi instalada. Eu consigo também fazer detecção de ronda. Então, eu tenho um veículo e a pessoa ficou passando muito tempo em volta ali, está olhando por dentro daquele veículo, ela me gera um alerta. E aí o porteiro consegue fazer uma dupla checagem. Que está olhando para dentro de um veículo ou está Não dentro de um olhando dentro veículo? do veículo. Ali foi um exemplo que eu falei, mas ele está rondando aquele Comportamento objeto. suspeito. É um comportamento suspeito. Por exemplo, na frente do condomínio. Na frente do condomínio você tem uma área que não é normal ter pessoas passando ali. E aí você tem um transeunte ali que fica rodando o tempo todo, fica circulando ali. Você acaba gerando um alerta a partir daquela área. E o porteiro recebe esse alerta, ou só a portaria recebe esse alerta, para começar a observar aquilo ele mesmo, para ver se realmente está acontecendo uma ação ali. A gente Legal. essa daqui eu vou mostrar o vídeo da pessoa caindo. Aproveitando que a gente está aqui, essa lâmpada de emergência aqui, ela tem algum diferencial ou não? Ela tem os faróis de LED, né? Esse daqui é 1200 lumens, velho. A gente tem até 2300. Qual que é o modelo ali? Essa é 1200, BLA 1200. É isso daí, 1200. Essa daqui é o farol de LED, né? O legal dela é a uniformidade da iluminação. O que acontece? A gente tem outros fabricantes no mercado que também tem blocos de iluminação, só que eles são dois canhões potentes. E quando você vai realmente. perceber, o meio ali está quase sem iluminação. Então ela deixa bem uniforme o ambiente. Então, E essa tem 1200 lumens, bem uniforme mesmo. Deixa eu debaixo da câmera para mostrar. Da câmera não, né? Da lâmpada de emergência. Nossa, iluminou esse ambiente, né? Com uma lâmpada de emergência, não sei, em comparação ao custo com as pequenas, né? Ela é a bateria, a gente consegue trocar a bateria ou não? Independente? Ela é bateria, a troca dela eu acho que é em assistência. A troca de bateria dela. Daí por assistência técnica? Isso. Ah, tá. Porque tem a situação das... Depois a gente fala sobre esses itens. Ela já começa a apitar. Ela, pô, A câmera tá aqui, ó. eu preciso. Ela tem retorno audiovisual. Ela tá lá embaixo e a gente vai mexer com ela. Ei, eu tenho um negócio pra propor. Pode propor. Se for case, eu vou lá fazer um e gravo um vídeo lá também. Põe aquele vídeo da queda, por favor, queda? só pra eu gravar aqui também, pra mostrar pra eles. Gente, eu fiz um relatório ali, ó. Eu comecei a escrever, a gente já tem um monte de coisa pra dar continuidade ali, a gente nem concluiu. Deixa eu colocar aqui. Então, a queda, como eu falei, ó, ela está monitorando todo o ambiente. E ele detecta, e aqui ele já alertou, está vermelho, né? A gente pode ativar uma sirene, ativar uma ação, fazer qualquer coisa que defina ali uma ação para aquele motivo de queda. Tem um tempo que a gente fez esse vídeo, tá? Mas é a mesma situação. Vídeo. Facial tá aqui, ó. Reconhecimento mesmo com máscara, a gente consegue ter assertividade acima dos 80% de assertividade, que é um corredor que foi reformado agora. Ah, tá. Essa aí é a câmera com reconhecimento, sem o leitor, né? Aqui a gente tá com uma câmera... Ou com seja, nosso só software circulam de face. pessoas Isso, que estiverem cadastradas. exatamente.
E aqui, ó, Isso é bom, ela então, mostra tá se pra tá área de da piscina. máscara, o gênero aqui é gênero masculino, se ela tá feliz, se ela tá triste. Eu não gosto porque eu não mostro a idade, porque eu sempre sou Biologicamente falando, né? Porque se for pra gente falar mesmo, o pessoal já inventou Também cada uma. tem a medição de temperatura também na própria câmera, né? Aqui, análise forense, tá? Então lembra que eu falei, ó, gênero, partes superiores, cor das partes, cor das roupas, né? Roupas inferiores, chapéu. Então aqui a gente consegue fazer uma busca, aqui a gente fez uma busca por camisa branca. Todo mundo que estava de camisa branca passou por aqui. A gente consegue Esse fazer. é a análise forense. Isso. É. Aqui é contagem de pessoas, né? É o relatório, eu vou mostrar funcionando, né? Aqui é mais do defense. Esse aí eu vi no aeroporto, passando no shopping também, contagem, né? Sim. Isso é bom para dados comerciais também, né? Até, por exemplo, na questão da pandemia, em restaurante, que Aham. você tinha limite de capacidade, Aham, pra aqui no saber. refeitório a gente usou. Então, quando chegava a um limite, a gente tinha que esperar o pessoal sair para poder entrar. Uhum. E E... tem até aplicação, por exemplo, um condomínio. O salão é até 100 pessoas. Isso, Se salão de passou 100 festas, pessoas, tem multa, por piscina. exemplo. É. Isso é bem importante. Olá. Olha lá o Diego chegando. Viu? Que horas são, hein? Eu não sei nem. Já é. Gente, nós acabamos de comer, ó. Não deu nem tempo para mostrar pra vocês. Nós estamos no refeitório aqui da Intelbras. Vem ver aqui, ó. Comemos. Tem um cardápio delicioso. Tinha uma maminha hoje. Comi gostoso. Uma maminha. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês quem tava no cardápio, ó. Olha lá. Já vamos ver o resto. Olha lá o tamanho do refeitório, ó. Super legal. Ai, vamos comer no shopping. Vamos não, tô doida pra ir nesse bandejão ali que eu achei o máximo. Quem gostou? Legal, né? Ah, tá sendo revitalizado. Mas já tem uma carinha do Google, que o Jorge falou pra mim assim, você vai gostar lá. É tipo, é a nossa Google Brasil. Ele mora emocionado de trabalhar aqui. Vou te mostrar ali então o que ele tá falando. Ó, tem uma carinha, ó, o pessoal sentado ali nos puffzinhos. Eles estão no horário de intervalo, né? Sim, né? Ninguém tá trabalhando ali, viu, gente? Não viaja. Ah, eu não tinha visto ainda os acessórios da Mimo. Sabem, né, gente? Essas câmeras aqui, elas são plug and play. Você liga direto no apartamento e pronto, tá resolvido dentro de casa, né? E essa aqui acho que liga até 4, né? Você sabe disso, não? No aplicativo, por vez, você consegue visualizar 4, mas você pode botar até 32 anexado no teu aplicativo. Ah, pode? Ah, praticamente. Depois eu vou perguntar por que eu ainda uso o DVR. Pode ser, porque essas aqui todas são IPs, né? São, mas tá a questão de disponibilidade, não DVR é muito mais disponível, muito mais seguro. Tá. Você não vai botar, por exemplo, uma operação de crítica, de informação, de vídeo, por exemplo, no condomínio, você vai botar... Então aqui o funcionário pode comprar coisas aqui dentro. Na verdade, existe essa política, mas ela é online, tá? Aqui é basicamente pra gente Só ter pra ele experiência olhar. de TV. Isso. Pra ele Por olhar. exemplo, eu vou trazer um diretor de um grande magazine aqui. Vou negociar com ele um espaço dentro da loja dele. O que vai contemplar dentro da tua loja? Essa frente, com esses... Né, que é pessoal de varejo, tem todos esses... Olha lá. Isso, né? As fechaduras. E claro, tem experiências... Gente, assim, ó. É novidade esses aqui? Oi? É novidade? Não, Pode? já é produtos de portfólio. tá. Não, você pode filmar. Pode. Gente, assim, ó. É que a Intelbras, ela é capital aberto, ela virou uma empresa agora internacional, podemos falar assim? Não. Temos acionistas de todos os lados do mundo, né? Temos acionistas de tudo que é, né? Capital aberto, internacional. Apesar da detenção ainda ser da família Freitas aqui, 60%. Aí eu... Em torno vou dar o disso. prospecto. Mas aqui, ó, os lançamentos de produtos é de tudo que a gente possa imaginar, né? Então, mais ou menos acompanha, mas, por exemplo, temos aqui, esse aqui é o transformador de TV normal em Smart, certo? Esse aqui é uma campainha com olho mágico? Isso, posso automatizar a campainha, apertar e ela já tocar direto no meu celular e eu atender a minha porta de casa ou algo do gênero, né? Esse aqui é o quê? Esse daqui você consegue, por exemplo, decorar, podemos dizer assim, programar o controle remoto do ar-condicionado, de uma televisão, para que ela, dentro de casa, faça as automações
Liga sem no que eu horário precise que eu... estar mecanicamente apertando o controle. Né? Então, ligar o quase ar-condicionado na hora um- que eu quero, desligar o Já ar-condicionado deixa o ar esquentando a casa ou esfriando antes de eu chegar. Exatamente. Pra... Esse aqui é um sirene. Isso, que a gente pode, por exemplo, automatizar, por exemplo, com sensor de detector de gás, de fumaça dentro do apartamento. Baseado nisso, estou dormindo, tem um vazamento de gás. Então tem um detector eu posso de gás tocar aqui. a sirene para acordar, por exemplo, já que eu não vou sentir o cheiro dormindo. Joia. Ai, que bonitinho. Tem agora também um Sensor- sensorzinho de porta aberta. Não? Isso. E aí, claro, a sirene aqui eu só dei um exemplo, né? Que foi em cima do gás e da fumaça, mas poderia ser um sensor de abertura. Eu estou fora de casa, alguém forçou a porta, abriu a porta de casa, toca a sirene igual, eu recebo no aplicativo, já puxa a câmera dentro do aplicativo com aquela sirene disparando. Então, eu consigo automatizar tudo isso, acender luz. Né? Aí as câmeras. Esse aqui é o da casa inteligente, Easy. por isso Tudo é que a do gente não Isso, entendi. tudo que é linha Easy. Sensor se de refere- movimento. Isso aí. E esse é um sensor de movimento, e se eu não me engano, também de luminosidade. E o rabo de automação. Alguém me deu, eu acho. Foi esse aqui que o Marcos me deu? A gente ainda não sabe usar. Não sei. Se foi Tinha. desse. Esse hub ele serve o que acontece. Tem alguns itens aqui com Wi-Fi. Isso é Wi-Fi, isso é Wi-Fi, isso é Wi-Fi, isso é Wi-Fi. Esse também é Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi. Então, ou seja, conecta direto no roteador da minha casa. Esses produtos aqui, detector de fumaça, gás, sirene, sensor de movimento, iluminação, sensor de abertura, eles são com a tecnologia Zigbee, ou seja, a fechadura também. Eles se conectam em cima do hub, que é a central de automação, para deixar autônomo. Ou seja, se alguma coisa acontecer com o meu roteador, toda a automação continua funcionando. Eu só não vou receber os alertas, os eventos, porque isso não está habilitado, né? Então imagina o seguinte, poxa, caiu a internet na minha casa, mas eu tenho lá uma sirene, eu tenho um sensor de abertura e uma fechadura digital da Intelbras. Alguém foi lá e forçou essa fechadura, vai disparar a sirene mesmo que tenha internet no ambiente. Né? Então... Esse tipo de coisa aqui, ó, até o fumaça, se for pra pegar fogo e não tiver ninguém morando, pode queimar tudo, né? Vão seus anéis, ficam seus dedos. Mas o de gás, o gás, eu já soube, conheço gente que perdeu gente. Sim. Estava numa ligação telefônica uma vez com um amigo meu e ele falou, tem alguém subindo, o bombeiro estava subindo no prédio e uma pessoa tinha falecido com gás também. Então, assim, eu já escutei várias histórias, é mais comum do que a gente imagina, Sim. né? Até não só a morte, mas a intoxicação. Pra mim, isso aqui é uma questão de vida ou morte. Eu gostaria de colocar no meu apartamento hoje. Sem dúvida. Hoje. Pra mim, se ele é funcional, esportiva, reuniões. Esse aqui é muito... Esse aqui... Mais para atendimento, headset de empresas, né? Auxílio. Cara, mas você pensa que não, o síndico precisa trabalhar com desse? Claro, eu não suporto segurar o telefone no ouvido, cara. Machuca meu ombro, meu braço. Então aí, ó. Eu tenho dor de cabeça, Tem headset febre de tanto Tem segurar o headset telefone. Bluetooth, melhor ainda. Você caminha Ai, de um lado pro outro. tô precisando. Pro celular? Também, é Bluetooth, você coloca. Porque a gente... Vamos ver. Ele serve? Ele... Headset Bluetooth, eu uso isso Deixa aqui eu para ver. reunião. Aí, ó. Esse aqui, então... daí eu posso colocar pro celular, claro. Então, isso aqui é outra vida. E funciona Porque, muitíssimo bem, ele faz bicho, dá isolamento uma de dor forma- no cotovelo, no ombro, na cabeça, na orelha, esquenta de ficar segurando o dedo, chega a fazer calo. Isso, vou te mostrar meu calo aqui. E toda a parte de roteadores, não podemos esquecer, né? A dor de todo mundo que está em casa. Não adianta ter uma boa internet sem ter um bom roteador em casa, né? Esse aqui é São os o... roteadores do All-Band da Intelbras. Qual é a diferença de um pro outro, assim, uma grande diferença? Por exemplo, ó, tem 2 antenas, tem 4 antenas. Tem 4 antenas e tem 4 antenas. E Potência. parece Potência, a área de cobertura. 120 metros quadrados. 2,4. Isso aí. Ideal para planos de internet acima de 100 Acima de 100 mega. Aí Falou esse em aqui, mais de 100 mega de internet, você precisa ter um roteador gigabit. Não adianta você ter um que não seja, que a tua internet não vai ser... até 100 mega, até 80 metros, ali até 120 já é capacidade de... Exato. E esse daqui serve para quê? Para aqueles apartamentos grandes, que você funciona no quarto, mas não funciona na sala direito. Funciona na sala, mas não funciona na cozinha quando eu estou fazendo alguma coisa. Não funciona na sacada. Então esse aqui você consegue pendurar vários dele numa única internet, até 6. Mas ele é o quê? Ele é um roteador? Da tecnologia Mesh.
E aí a tecnologia Mesh, ela permite que você faça essa junção entre todas eles e uma única rede seja compartilhada com 6 equipamentos, mandando melhor o sinal para cada ponto da casa. Sem você precisar levar um cabo para cada ponto da casa. Ah, ele é sem fio. Totalmente sem fio. Ah, então ele faz a mesma coisa que esses modems aqui faz, que repetiriam, só que esse é escala. Só que sem fio. Isso. Na verdade, o que acontece? Esse aqui você chega com fio e ele joga o sinal. Aham. Se você colocar os outros, ele consegue até repetir, ou se você chegar com um cabo, dissipar o sinal. Só que você acaba tendo roteadores separados, podemos dizer aqui. Esse aqui é como se ele funcionasse em conjunto, um único grande roteador. Você coloca nas tuas áreas de dores da casa, do apartamento, e aí ele pega e replica. Secciona o modem. Então daí eu não preciso de um modem. Aí eu só uso esse aqui. Na verdade, o modem vai ser a entrada da tua internet. Aí você pega e liga esse modem nele e aí você sai escalonando. Isso aqui é legal para colocar, que nem você falou, e para o condomínio, eu consigo utilizar isso aqui, por exemplo, para colocar numa área comum, no salão de festas, no caminho? Aí seria indicado a linha de APs corporativos. Que daí são APs para 360 metros quadrados, 400 metros quadrados, para conexões de 200 conexões simultâneas, 350 conexões simultâneas. Por exemplo, o zelador usa o telefone, os celulares, o smartphone do condomínio. E ele precisa de sinal de internet. Eles vão te fotografar aqui, eles podem entrar. Eles podem entrar, a gente pode... Aí, por exemplo, vamos lá, gente, vamos fazer o trabalho de vocês. Aí a gente tá... Imagina. Eles estão lá, fotografando produtos, tá vendo? E a gente tava atrapalhando eles. Imagina. E aí, vai, me explica uma coisa. Daí eu tô com o zelador, que tá com o celular do condomínio, e ele não tem uma linha telefônica, ele tem só o uso do WhatsApp. E aí eu preciso falar com o zelador e ele tá lá embaixo, lá limpando a garagem. E lá não tem modem da internet. Eu posso usar esse repetidor ali, branquinho, ele não vai servir pra mim? Aí seria um outro produto, seria os APs corporativos. É outra coisa mesmo. Isso, aí pois é vou ver, algo então. mais amplo, com mais potência. É só pra um telefone mesmo, não é pros demais. Mas aí o problema é a área de cobertura, né? Não é a quantidade de dispositivos. Aquele pequenininho branquinho ali serve pra uma área de cobertura de até qual distância? Aí depende de quanto você vai pendurar, né? Mas chega aí a 360 metros quadrados. Dependendo do condomínio, 360 metros quadrados é doido de bom já. Os testes são feitos sem barreira, né? Quando eu vou pro condomínio, tem várias barreiras que isso reduz consideravelmente. Né? Mas quando eu falo em radiofrequência, não existe... Então, repete o nome desse que você disse pro condomínio. Hoje melhor. Tem tanto a linha de APs corporativos da Intelbras, que seria realmente para áreas comuns, para grandes áreas de abrangência, com mais gente conectada. AP. Isso, APs corporativos. E a linha para dentro do apartamento, onde eu tenho aquelas dores que funcionam ponto A, mas não funciona B. Os rádios meshes, né? Os roteadores. Então esta é uma fechadura. Isso aí. E eu posso puxar por ela. Ou empurrar. Ai, jura que não vai estragar? Não. E ela tem 4. Ai, eu gostei daquilo. Aí Nossa, é tag e meu biométrico, marido vai amar isso aqui, ó. 4 coisas. É ele que vai colocar a porta blindada. Agora você sabe que né, a gente tem uma certa neurinha, né? Pequena, não muito. Mas assim, é só aquela saudável. Sim. Mas ao ponto da porta blindada. E esse aqui é uma fechadura também? Digital, só que sem maçaneta, né? Digital sem maçaneta. É aquela porta que já é padrão do condomínio, que já tem aquela maçaneta que você não pode alterar. E ela acompanha a Tetra e a Tag. Oi? Acompanha a Tetra e Tag. Na verdade, o que tá ali da Tetra que você vê, né, já é o módulo interno dela, né? Tá. E aí a Tag se acompanha, mas isso aí são Aí esse módulo ele ficou lindo, né? É o módulo touchscreen, né? Você pode automatizar ele e tem demais botões também. Ele parece de vidro, gente, olha, é bem bonito. Não sei se é de vidro ou não, é plástico. Pode ser um ABS, talvez, mas ele é tipo um black piano. E o Wi-Fi, ó. Então, para ligar as tomadas e tudo. Esse é um no-break. Bonito, que bonito. Ele não se preocupa com o design, né? Já viu alguém fazer no-break bonito? Então, é isso que eu ia falar. Por que um no-break bonito, né? Até o suporte dele ali tá legal. Que se LEDzinho. Normalmente aquele fica aquela caixa feia, atracada, embaixo do móvel escondido, né? De energia. Energia elétrica? Isso, tipo assim, também, né? Então, toda a parte que se refere ali a carregador de celular, protetores eletrônicos, no-breaks, como fontes. tem gente com balãozinho? Nossa, e aqui? Que engenharia. Não pode filmar? Não. Aqui não pode filmar, gente. Tá. Mas a gente não passou por aqui. Que é a parte ali, então não posso filmar nesse lado de cá, porque é uma área secreta. Isso, desenvolvimento de produto, né? Desenvolvimento de produto, muito bem.
Aí os caras. Ali são os malucos pirando. Isso, ali é a galera que desenvolve, cria, testa. Ali são os caras que todo mundo fala, doutor, Isso. o senhor dá licença que nós estamos passando? Então, quantas pessoas falaram? Tem que digo, 1000 e... É porque precisa com bastante pessoas no regime de home office ainda, né? Ah, Então, aderiu a parte de home office, então acaba não tendo 1000 e poucas pessoas ao mesmo tempo, mas vinculado a essa matriz, na média de 1.200 pessoas. Nessa sede aqui, que é a matriz. É a matriz, a gente tem que Nossa, começar. olha, gente, que delicinha, ó. O pessoal ficaria nos poucos. Ah, não, vamos subir. Gente, é enorme aqui. Mostrando pra vocês, peraí, ó. E agora a gente entra para parte de outras unidades de negócios, um prédio foi revitalizado ainda, né? Prédio que não foi revitalizado. Entra na outra unidade de negócios, que seria o quê? Outra unidade. Aqui entra onde é que eu trabalho, efetivamente, que é a segurança eletrônica. Ah, aqui então. Isso aqui é a parte de design industrial. Ah, entendi. Então eles estão querendo deixar tudo com aquela carinha Google ali, Exato. que é. Aqui começa a Que segurança já é o eletrônica. máximo aqui, porque lá tem um clima de smart e tal, mas o movimento aqui, o legal aqui é onde você trabalha, Sim, não exatamente. quais são as cores da parede, né? Isso aí, perfeito. Né? O ambiente da empresa como um todo é maravilhoso. Né? E a equipe, eu tô percebendo assim que todo mundo aqui vibra junto, né? Sim, sem dúvida. Né? Isso faz Então aqui total a gente diferença. começa a parte de engenharia, essa parte de segurança. Eu não posso gravar aqui. Isso. Ó, aqui, ó. Aí aqui fica o pessoal de marketing Gente, de produto. precisa revitalizar alguma coisa aqui, ó? Não precisa, né? Tá louco de bom. Cara, ó, no vídeo tá igualzinho outros. É que lá tem a corzinha do tapete e tal, então eles querem revitalizar aqui também. Ó, o corredorzão enorme, ó. Enorme. Gente, é mesmo? Você acha que não? É do vídeo wall ou do vídeo wall. da tela? Depois eu vou olhar ele. Então é 20 operação de 24 horas. Obrigada. Área de engenharia que a gente não pode gravar, porque aqui tem coisas de desenvolvimento de produto, tá? É enorme aqui, o corredor é enorme. Ó, gente, esse aqui é o toque fácil. A Intelbras tá aqui onde ela começou, né? Telefones, né, ó. Mas além dos números grandes para pessoas de idade, mas tem aqui também o toque fácil, ó, que você coloca a foto, né, de repente para um idoso, para ter um acesso rápido para ligar para alguém. É muito legal. Aqui são mais produtos. É que é uma infinidade, né, de produtos da Intelbras, ó. O lançamento aqui, aqui, ó. também, teclado e mouse. Isso aqui é novo. Que legal. São vários modelos, inclusive. Mas esse produto aqui... Ah, o 5G tá chegando, né? Exato. Então a Intelbras fechou parceria, né? Com a Qualcomm, é uma das... A Qualcomm é a que Isso. tem o do computador, não é? Isso, chipset, Eu tenho- né? Uma das maiores eu produtoras tenho de chipset de redes, né? Então a Qualcomm fechou parceria com a Intelbras no Brasil. Então esse aqui é um protótipo do que vai ser o roteador do futuro, podemos dizer assim, que vai levar o 5G para dentro da sua casa, né? E agora tá começando, né? Vão começar a mapear os prédios, né? Isso, exatamente. Com os 5Gs que vão começar as A antenas. Intelbras está sendo aí a vanguardista no Brasil, né? Nossa, com a parte do 5G. Se ela tá forte, Exato. ela vai... Eu acho que eu vou comprar umas ações, hein? Vou comprar umas Opa, ações. seja bem-vindo. Por quê? Porque o negócio do... esse aqui é investidor, ó. Investidor. Certo ele. Aqui tá, que a gente falou lá, ó. Isso, de roteador. Não, O repetidor. ISO Twib, aquele que para dentro do apartamento, que eu quero ir modulando. Para melhorar a de cobertura. Ó, gente, então é muito, assim, são muitos e muitos e muitos corredores. Tô querendo que vocês acompanhem comigo, vejam o que a gente tá vendo aqui. A gente tá passando só, nós não paramos em nenhum apartamento. Desde que a gente começou a caminhar, a gente tá só andando, só andando. A gente tá conhecendo a Intelbras mesmo na íntegra, uma visita, passeio por dentro da Intelbras. Importante deixar claro também que aqui é só um pedacinho, né? Temos aí toda a parte de Enorme. fábrica, a parte de desenvolvimento de produtos, a parte de alarme, sensores, centrais de condomínio, que fica lá em Minas, no Parque Fabril em Manaus. Então tem Tem a muita outra coisa. fábrica aqui perto a também, outra os fábrica aqui injetores. perto. Então tem Talvez muita a gente coisa. vá lá hoje, não sabemos se vai dar Intelbras, tempo. isso aqui é um pedaço. Gente, ó, né? vai passando, olha o tamanho do corredor, ó. Vendo? É enorme. É enorme.
parte de controle de acesso. Mas aqui, então você repete toda a estrutura, né? repete toda aquela estrutura de lá, só que aqui agora é de controle de Isso, acesso. nós somos segmentados. Então, ou seja, a gente nem vai entrar pra cá, gente, que é enorme aqui. Tudo que a gente já caminhou lá, isso aqui é uma das áreas que a gente já caminhou pra lá. Então, vocês verem que a Intelbras é enorme. Eles estão no horário de almoço, por isso que tem pouca gente, assim. E também estão algumas pessoas em home office, né, ainda, né? Grande parte. Bastante banheiro, bastante área. Então, isso aqui é uma... Parte do síndico, do cliente final, das partes fundamentais da Intelbras e um dos grandes segredos dela, né? É a área de call center. Então, todo e qualquer atendimento da Intelbras via chat, e-mail, telefone, essa equipe, tanto a parte de relacionamento com o cliente, como a parte de suporte técnico também, nível 1 até Então, 2, se eu né? ligar no 0800 da Intelbras, vai cair aqui. Isso é um dos grandes diferenciais da Intelbras, né? Funciona de segunda a sexta, aos sábados. É um call center que ele já é mais de 10 anos consecutivos, um dos melhores call centers no quesito resolver problema, isso nos mais diversos métodos de pesquisa, né? E também adoramos, a Intelbras adora convidar as pessoas, coloquem o nome Intelbras no Reclame Aqui, né? A Intelbras é uma das melhores Ah, tem esse convite? É mesmo? Isso, pode colocar lá, botar a prova, a Intelbras tem as melhores Olha, notas, gente, que coragem. 100% dos casos com devolutiva nada, né? E muito tem a ver com essa área, né? Então é aqui que a gente escuta o cliente, não tem problema grande, não tem problema pequeno, né? Tem o problema do cliente. Você vê E aí que esse importante. levaram até o final, né? Isso é um dos DNAs da companhia, né? E um dos... Arrisco a dizer o principal diferencial dela perante o É mercado. enorme, viu, gente? Ó, vocês verem, parece pequeno daqui, mas é bem mais distante. Não sei se qual lente que eu tô usando aqui. Estou no meio, literalmente. Nós estamos no meio, né? Ó, gente, tem área pra lá, longe, tá? Olha só onde que a gente tá. Estamos no meio. Aqui entra pra outros departamentos lá. Aqui tem um monte de coisa. Aqui tem coisa longe. A gente veio de uma área enorme lá. Então, assim, a gente tá num meio aqui, num vão. Jardinzinho gostoso aqui. Que é a integração entre a fábrica antiga e a fábrica nova. E a sede social, que acho que é do outro lado da avenida ali. Eles têm o seu próprio Banco Itaú. Só motos de funcionário. Bastante. Gente, quantas... Você sabe quantas vagas tem aqui? Quer dizer, quantos... Meu Deus, gente. É muita coisa, né? Quantas vagas de quantas motos. Então aquele lá é o que ele me mostrou. Esse é muito bonito. Que é... Então, 2, 4, 6, 8, 9 leitores faciais ali, que é naquele modelo. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é do outro lado. Vou pegar aqui uma imagem aqui, ó, da frente. Então a gente tá bem pra lá no fundo, que a gente tá fazendo as aulas. Aqui que a gente chama esse departamento de cá, Diego? Essa área aqui é o quê? Esse prédio da frente? É um prédio novo? Onde E ali tá é falando? o social? Como é Ali que é? a sede social, Sede né? social, que é de eventos. Isso. Lá pra trás é o treinamento, que é a ITEC, né? Isso, aos fundos aquele era o prédio que nós estávamos das engenharias. Das lá no engenharias. fundo. E esse prédio aqui no segundo andar aqui, onde é que fica a presidência, a superintendência da companhia. E é uma quadra, né? Praticamente. É uma quadra. É uma quadra. Então, ó, o estacionamento tá ali, ó. Então, isso aqui, ó, as margens da BR-101, pra vocês se localizarem, tá? Acho que deu pra turma se localizar. Gente, aqui, ó, Intelbras, Indústria de Telecomunicações Brasileira. Aquela equipe de engenharia coloca aqui e vai fazendo os testes. Fazer os testes. Gente, nós vamos voltar lá no final, ó. É que a gente tá fazendo o curso, tá? A gente tá dentro da sede da empresa, ó. Tem dois. Aqui é a parte da ITEC, que é outro módulo da empresa, que treina capacitação. Vamos capacitar todos os nossos parceiros do né? Então vamos aproveitando esse momento e vamos explicando. Então, a Intelbras, Indústria de Telecomunicações Brasileira, não usa mais esse nome no CNPJ, né? O uso inteiro. Não, o nome do CNPJ é Intelbras, né? Intelbras. É só da onde a história, De da onde a veio o história, nome. de onde surgiu. E aí ela tem a linha de montagens, a indústria
aquela história que você contou para mim no começo. E o centro de capacitação, porque a ideia dela é que o instalador seja muito... Então não acredito, acabou minha bateria. Portanto, então, esse aqui seria para o terra, né? E eu não esquecer do DPS. O DPS não tá aí. Não tá aqui. O DPS tá ligado lá na tomada. Então esse aqui, ninguém é o de baixo, né? Ninguém usa. E precisa, tá no nosso manual. É só plugar aqui. Ou pegar... Normalmente a gente já então, manda uma também. estrutura de aterramento antes, aí Exatamente. você conecta aí. Estrutura de aterramento é os terras que a gente tem pelo condomínio. Eles têm que seguir a NBR 5410, que é a norma que rege sobre a elétrica das estruturas, e lá tem uma seção só sobre aterramento. Inclusive tem subnormas que falam como tem que ficar o aterramento e tal. Que em todos os gravadores tem essa... Todos, ó. Aqui tem, aqui também vai ter. E tem o desenho, ó. Esse desenho aqui é o símbolo para aterramento. E o nosso manual também fala sobre a proteção elétrica, e o terra é fundamental para isso. Então, esse aqui é só da montagem, né? Isso. Esse aqui é o do aterramento. Exatamente. Porque ele garante, porque aqui nessa placa de trás é onde a gente tem também a conexão da placa lógica do gravador. Deixa eu abrir um aqui para vocês verem. Ele coloca o conectorzinho, ele é um conector olhal, e aí você parafusa novamente, ele vai ficar preso aqui e vai ligar no aterramento. Deixa eu ver se na caixa Porque aqui eu tenho. o HD fica preso aqui, é metal com metal, quer dizer, acontece a descarga elétrica, pelo menos está aterrado. Isso, aí vai sair Pra qualquer evitar. carga elétrica, vai sair pelo aterramento. Ela vai sair por ali, porque ela vai procurar o solo, porque ela Isso. procura... Ela procura sempre a menor resistência, e o aterramento é a menor resistência que a gente vai ter. Parece que ele é o básico, então. O Série 1000 ele é o nosso... Eu acho que quase todos os condomínios a gente começa com a série 1000. evolução. Acho que não tem um condomínio que tem série 3000, só pra você saber. Mas eu vou te... A diferença de valores entre o Série 1000 e o Série 3000... É grande. Não, desse é pequeno. É pra Não série é muito 5000 que é grande, né? E pra A 7... série 5000 a gente já tem resoluções 8K ou 4K, análise perimetral forense, então a gente já tem outras definições. não, eu tô achando Mas que o IG de vamos série lá, como que 3000. eu sei como é que é meu gravador? Primeiro dígito é a série do equipamento, tá? Segundo dígito é a geração. Os dois últimos dígitos, quantidade de canais que ele suporta. Então a quantidade de canais. Então, se eu falar para você um DVR 1216, quer dizer que ele é da série 1000, da terceira geração, de 16 canais analógicos. Eu tenho os canais IPs que não ficam nessa contagem, mas eu olho o datasheet ali para ver integração com sistemas, posso fazer ligação e tenho maior capacidade também, caso eu queira, de converter ali e fazer os canais adicionais IPs. Enquanto na série 1000, por exemplo, eu vou ter 4 canais a mais IPs num DVR 16 canais, na série 3000 eu vou ter 8 canais IPs adicionais Jura? no mesmo gravador de 16 canais. Então aqui eu tenho maior... Quando eu uso um canal IP, eu elimino o outro canal ou não? Depende. Depende. Eu posso eliminar um canal analógico, eu posso utilizar os canais adicionais. Só que aí eu tenho uma grande questão, que é sempre bom entender. Quando eu trabalho com os canais adicionais, eu preciso aumentar o meu poder de processamento, concorda? Concordo. Porque eu estou inserindo mais canais do que o que aquele gravador está ali para processar. Só que eu tenho um gravador hoje que ele tem um poder de processamento muito bom para inteligência artificial. E aí eu vou escolher, eu faço uma escolha. Se eu adicionar os canais IPs adicionais, então eu vou sacrificar alguma coisa. Eu sacrifico a inteligência artificial e eu transformo ele num gravador para 24 canais. Mas, lembrando, caso eu vá fazer um sistema CFTV-IP, eu não vou usar um gravador analógico, porque ele não tem todas, como a gente falou lá, aquele tráfego de pistas da nossa via. Enquanto você tem ali 2 pistas no DVR, no NVD você vai ter ali uma pista de 6 faixas para você
trabalhar com fluxo de vídeo muito mais tranquilo. Qual é a diferença do NVD pro NVR? Do NVD pro DVR. O DVR é para canais analógicos, canais com cabo coaxial. O NVD é exclusivamente para câmeras IPs. O DVR ele tem peraí. mais... Não existe Tem NVR. NVR e tem NVD lá. Ah, não. Ah, NVR e NVD é basicamente a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa, tá. Só o nome comercial. É um nome Só no- comercial. Ah, tá. Mas dentro da própria Intelbras, né? Hoje a gente chama de NVD. NVD? NVD. A gente só vai chamar de NVR os equipamentos da linha mais robusta, que eles já têm mais poder de gravação. Que eu fui ver, 70.000. inclusive tinha uns de 70 mil reais. Eu falei, que isso, gente? Não tá. A Era gente tem alguns um outro. equipamentos que eles têm. A gente tem equipamentos hoje, gravadores NVDs, que mesmo com câmeras IPs normais, eles conseguem fazer aquelas inteligências de vídeo que eu te mostrei lá de inteligência comportamental. Ele é muito robusto. Fora 8 discos de... E daí lá influencia o modelo da câmera ou não? Influencia o modelo de acordo com a resolução da câmera, com a qualidade de vídeo da câmera. Quantidade de canais. Por quê? Isso é algo que a gente tem que sempre colocar aqui para desmistificar. Ah, por isso que Não é tem o porque eu gravador tenho- que é 3116. Isso. Ah, entendi. O Então- 1 ali já é a segunda geração dos gravadores daquele modelo. Entendeu? Que foi aprimorado e ganhou mais processamento. Aí virou 3216, 16 O canais. 3216 ainda não foi lançado, mas está para ser Ah, tá. Mas quase tudo nosso é 16 canais, certo? Sim. Quase todos os condomínios. Difícil ter um com 32 canais, porque sempre nos ofertam dividir os DVRs, porque se der um problema, você leva Perfeito. 16 canais para manutenção, certo? Perfeito. Mas quando você tem muito DVR, por exemplo, lá a gente tem 8 DVRs de 16 canais, se o preço for de 32 for o dobro de 16, beleza. Mas se for mais barato, daí já não vale a pena, porque você tem muitos, né? Daí você começa a ter que ter espaço físico, ter um monte de coisa, né? O espaço físico de um gravador de 16 para um de 32, ele é Não, basicamente 2 de 16 para 1 de 32, isso. Ocupa, A né? gente tem aqui, esse daqui é 16, cadê ele? tá aqui. Esse daqui é 16, né? Mas aí se O de você... 32 é um case um pouco maior. então... É porque o de 32, por ele ter mais canais, ele já vai vir pronto também para colocar 2 HDs. Ah, ele vem com 2 HD, Ele com vem espaço? com espaço preparado para 2 HDs. Interessante. Então, de 16 até 1 HD, 32 ele já vai ter 2 HDs, ou equipamentos, por exemplo, da série 5000, da série 7000, onde é voltado ali para maior poder de processamento, maior poder de armazenamento, você vai ter uma quantidade de slots para HDs maiores. Eu tenho 4, 8, até 10 HDs eu posso colocar num gravador, por exemplo. Tem projetos que pedem 10 HDs, ou a gente tem sistemas de armazenamento, que aí o sistema de armazenamento... Quando a gente fala multi-HD, quer dizer que as câmeras multi-HD elas podem trabalhar com múltiplas tecnologias. Elas trabalham com tecnologias HD, que é o HD CVI, HD TVI, HD, e também trabalham com o analógico puro. Então, vai que você tem um gravador de 6, 7 anos atrás, mas você vai comprar uma câmera hoje. Você compra uma câmera multi-HD e muda a tecnologia dela para analógico puro, que é o CVPS. E aí você consegue colocar essa câmera instalada naquele seu gravador mais antigo que não aceita câmeras de alta definição. Então, nos multi-HD, nós temos 2 tipos de modelo. O MHDX e temos o IMHDX. O I é de inteligente. Então quer dizer que todo gravador com I ele vai ter inteligência artificial embarcada. Então o gravador que vocês estavam se vendo aqui, que eu vou até mudar agora para a tela aqui. O gravador que a gente está vendo aqui, ele é um IMHDX 5008. Ele está aqui fazendo toda a análise forense do local. Ah, a Então- série 5000 é bem mais cara, né? Esse daqui ele tem uma robustez muito elevada. Ele tem tecnologias embarcadas nele ali que são muito superiores e por isso a diferença ali de preço. Mas a gente está evoluindo com a tecnologia e a gente vai vir com novos modelos ali
para atender outras demandas também. Esse gravador, apesar de ter 8 canais, ele tem espaço para 2 HDs. É ele aqui, ó. Mas por quê? Ele tem só 8 canais? Sim. Gente, alguém ainda coloca só 8 canais de câmeras? Depende da necessidade. Eu posso, por exemplo, eu posso colocar, por exemplo, 16 câmeras para atender toda a minha área de perímetro e posso utilizar um desse daqui para fazer as câmeras específicas para inteligência. Afinal, eu posso integrar tudo isso no meu software, no SIMNext ou no Defense. E você também Vou mostrar pode pra eles. descentralizar a questão do cabeamento. Então, se você tem que mandar cabeamento para uma distância muito grande... Olha lá, gente, eu não sei qual que é a câmera. É nessa aqui? É nessa aqui. Então, ó, gente, eu tô nessa câmera aqui, ó. Tá me identificando. Qual que é o que eu tô sendo identificado aqui? Contagem de pessoas? Não, ela está fazendo detecção de pessoas. Então, ela está fazendo uma detecção inteligente Que para tem trazer os metadados, aquelas características de roupas, face... Percebendo que a movimentação é de um o humano. algoritmo, você pode ver que ele já circulou aqui a pessoa, porque o algoritmo do Machine Learning já detectou aqui pessoas. Então, ó, o Benaya está sentado, mas o gravador identificou que ele é uma Que ele pessoa. tá ali. Inclusive, a sua colega está aqui no canto, por um acaso ela já apareceu um pouco mais para cá Já e identificou voltou, também. mas Uhum. ainda não saiu da cena. Então ele mantém ela na cena como uma identificação de pessoas, como a gente também. E aqui ele tá fazendo o quê? Movimento, com cálculo de vagas. Então, aqui é a mesma coisa, só que para veículos. Aqui também está com a detecção inteligente funcionando, mas para veículos. Como eu não tenho pessoas passando aqui, ele não está trazendo nenhuma informação em azul, que são as pessoas. Só em amarelo, que são os carros. Então, todos os carros que passam na cena, olha só, caminhão, tudo ele me dá de retorno ali com metadados. Ó. Cor do veículo, o tipo de marca, placa. Se eu tiver o carro chegando de frente, eu consigo trazer um metadado de placa também. Esses 1156, 1157 o quê? Que passaram por ali, que tá bicicleta, passando. que tá passando 49. Isso. Aqui eu não tô enxergando o que é, mas deve ter algum outro. E aqui, ó, ele pegou a gente aqui, né? E ainda, por que a gente Ó. ficou pequeno aqui, ó? Deixa eu abrir aqui. Ele começou a perceber que a gente tava num movimento. Olha só como o metadado trabalhou. Ele trouxe uma imagem, uma foto. Roupa superior, manga comprida. Eu estou de manga comprida. Roupa inferior, calças. Chapéu, não. Guarda-chuva, não. Essa da meia-idade sempre me quebra. Meia-idade, gênero masculino. Na minha face, óculos, não. Expressão, confuso. Tô meio confuso aqui. Máscara, não. Barba, sim. Certo. E aí, com Então, esses metadados... São aqueles que você falou assim, que a pessoa pode chegar do nada e falar assim: olha, passou uma pessoa, ela tava de máscara, ou ela tava de blusa vermelha. Exatamente. Aí eu venho aqui, por exemplo, e faço uma busca. Só para... daí Vem você aqui, ó. coloca os itens. Eu venho aqui em A. Então, detecção de face. Eu posso vir aqui, ó. Hoje é dia 17. Hoje é. Eu quero procurar as pessoas com barba na câmera 2. Ali era a câmera 2. Então, ó, barba, sim. Deixa eu pegar aqui, ó. Roupa superior, manga comprida. Ele já trouxe todo mundo que está de roupa superior, manga comprida, ó. Todos nós. E aí, quando eu seleciono... Meu Deus, e ele dá um zoom no rosto mesmo, né? Mesmo que a Isso. câmera não tenha pego no rosto. Isso. Ele E tenta aqui, já ó, identificar quem é a pessoa. Cor da roupa inferior preto, ó, eu tô de calça preta. Cor da roupa superior meio preta também. Calças, masculino, expressão tô feliz, agora eu já tô feliz ali, eu tava rindo. Máscara, e aí eu dou um play aqui se eu quiser. A gente está entrando em tecnologia bastante. Eu queria não... Aqui a gente já foi bem na análise forense mesmo. No telhado. Daí... esse aqui é um telhado para teste Pra mesmo, treinamento. para treinamento. Ó, tá... Aprende na mão mesmo. os trilhos são deslizantes? Não, né? Ele é fixo, aí você instala o painel aqui e faz a fixação. Fixação. É
Porque, coloca um inclusive, trilho só, você esse prende todo- suporte que vocês fizeram aqui do lado seria até Você uma... tem um EPC, né? Um equipamento de proteção coletiva. Ah, ele... Daí quando tem placa solar tem que ter? Não, é só como é que... uma área de treinamento. Ah, tá. Mas eu já vi que seria interessante ter, porque dependendo da situação, para da manutenção das placas. Isso. Apesar da manutenção ser pequena, né? Sim. Ó, isso aqui é uma boa para autonomia. Esse eu vi o lançamento dele, os meninos me mandaram. De De 4.600, né? 4.800 lumens agora. Esse aí ele tá sem nada aí, ele mesmo gera a energia dele. Ele mesmo gera a energia dele. Então, Ele não tem tá- fio nenhum, é só fixar. Ele tá sem energia, ele não recebeu é que- sol. É que ele liga, Tá com ele sensor. tem um sensor fotocélula. Então como tá claro, ele não ilumina. Ah, tá. Então só se a gente deixar ele À noite ele tampado vai ligar aqui. sozinho. agora. E aí ele, quando passa alguém, você pode configurar, o de 4.800 por exemplo, você pode configurar para deixar ligado o tempo todo. Ou só ligar quando passar alguém, porque ele também tem sensor de presença. Esse aí eu vi, ele tá inclusive com preço bom e tudo, né? Tá. Acho que não tá dando conta Esse de não todos tem, esses né? caras aí, porque realmente É mesmo. produto Se precisar de uma investidora, eu tô investindo junto nessas tecnologias.